um homem, uma família, um povo, uma igreja têm futuro na medida em que se mantenham ligados à sua origem, à sua história, às suas raízes. Porque esquecer é perder, não lembrar é não saber. Caminhamos hoje nos ombros de homens e mulheres que trilharam novos caminhos, alargaram fronteiras, construíram um legado de valores que nos guiam, nos sustentam, que iluminam o nosso caminho e nos dão futuro. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. A fé, a coragem, o zelo, a disposição ao sacrifício, o sentido de dever, o apego à palavra, o espírito de missão, são um legado que recebemos dos pioneiros que desbravaram o caminho da mensagem e da obra adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal tem uma história de quase 120 anos. Uma história feita de sonhos e lutas, conquistas e desafios, avanços e recuos. Uma história que não é apenas a da construção de uma instituição, mas está acima de tudo ancorada na história de homens e mulheres de fé, de fibra, de firmeza, que dedicaram a sua vida à proclamação da mensagem do Advento, que amaram o Senhor, a Igreja, a missão, às vezes mais do que as suas próprias vidas, e nos deixaram por isso mais do que uma obra organizada e que se estendeu a um país inteiro. Deixaram-nos uma visão, um testemunho que inspira, que nos move e nos dá futuro. Ao olhar em frente, temos razões mais que suficientes para termos confiança. Ao olhar para cima, temos razões sem fim para agradecer o cuidado do Pai. Mas ao olhar para trás, temos razões de sobra para celebrar a fé dos nossos pais. Uma fé que ainda hoje inspira os nossos ideais. Partimos agora numa viagem. Uma viagem pela história de alguns dos nossos pais, pioneiros da obra adventista em Portugal. Partimos à descoberta dos ideais que viveram, dos valores que encarnaram, dos sonhos missionários que cumpriram. Que cada crente aqui, em 2022, cada membro desta igreja, seja inspirado a dizer: eles foram, eu vou. Inspira nossos ideais. Quão belos são sobre os montes os pés dos que clamam de Deus salvação. Sabem que é grande a seara, mas poucos os ceifeiros que prontos estão. Disse Jesus: como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
para sempre meus lábios dirão quem tu és. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais.
Começamos esta viagem com a extraordinária história do casal pioneiro da obra adventista em Portugal. A sua chegada para a proclamação da mensagem do Advento no nosso país era uma resposta ao desafio de pregar a toda a nação, língua e povo que a Igreja Mundial abraçava cada vez com mais fervor. Em 1887, Ellen White escrevia: "Grande obra é confiada aos que apresentam a verdade na Europa. Temos a Itália, a Espanha e Portugal, depois de tantos séculos de escuridão, franqueados à palavra de Deus, abertos à recepção da última mensagem de advertência ao mundo." Em resultado deste anseio, o pioneiro Stephen Haskell fez uma viagem de prospecção missionária ao redor do mundo e visita Portugal em 1889. É o primeiro contacto com a obra adventista no nosso país. Haskell registra nessa altura que Lisboa apresenta um aspecto nobre a quem dela se aproxima e dos portugueses, dizia simpaticamente, são notados pela sua polidez. E registava com apreço as liberdades políticas e religiosas que testemunhou em Portugal. Mas foram precisos mais 15 anos para os primeiros missionários adventistas se instalarem no nosso país. Foi no ano de 1904, depois de terem saído de Nova York, nos Estados Unidos, e passado por Inglaterra, que a família Renfrew chega a Lisboa. Na verdade, o seu destino inicial era Espanha, mas um cabograma de última hora, recebido da parte da Conferência Geral quando estavam em Inglaterra, prestes a partir, traz uma nova indicação. Portugal era afinal o destino da sua missão. E foi assim que, a bordo do navio SS Madalena, Clarence e Mary Renfrew desembarcam em Lisboa no dia 26 de setembro de 1904. A história começava a ser escrita. Os Renfrew seriam os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. Sem conhecer ninguém, sem falar português, com grandes incógnitas sobre as condições para o trabalho que sonhavam realizar, Clarence, Mary e o pequeno Charles, com apenas 6 meses, instalaram-se na Rua dos Navegantes, em Lisboa. Eram então os primeiros e únicos adventistas em Portugal. Renfrew tinha declarado o firme propósito de trabalhar para o Mestre. Era este o alvo supremo da sua vida. Mas como obteriam eles a vitória num país onde nem conheciam a língua ou os costumes? Os seus esforços foram incansáveis. As lutas que viveram, difíceis de imaginar. O casal Renfrew passou pelas mais duras provações. Mas Clarence mantinha ainda assim um permanente espírito de confiança em Deus. A disponibilidade para sofrerem os mais duros sacrifícios pessoais, a fome, o frio, a perda dos seus bens mais preciosos, a solidão, a incerteza do dia de amanhã, foram algumas das muitas lutas que o casal Renfrew enfrentou sem murmúrios, mas com profundo amor e devoção à pregação adventista em Portugal. A sua história precisa de ser contada. Clarence e Mary Renfrew merecem ser lembrados. A sua dedicação sem limites ao avanço da obra adventista num país que não era o seu e nas mais difíceis condições são ainda hoje uma fonte de inspiração para a Igreja. A entrega total, o serviço abnegado, a resiliência e às vezes mesmo o sacrifício a favor da obra de Deus são um legado deixado por estes pioneiros que não pode ser esquecido. E foi assim que eles foram. Numa ensolarada manhã do outono de 1904, Clarence e Mary Renfrew chegam finalmente ao destino da nova missão que o Senhor lhes confiava. Estavam animados diante das possibilidades, mesmo se desconheciam ainda os enormes desafios que iriam enfrentar. Tinham, no entanto, os corações totalmente disponíveis a este país, à proclamação da mensagem do Advento, e animava-os a ideia de que também em Portugal muitos homens e mulheres se poderiam preparar para a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Mas em pouco tempo, as lutas e os desafios iriam começar.
chegaste. Como correu o teu dia? Mal. Muito mal. Não vendi nada. Não temos outra solução. Mas querido, é o relógio que o meu pai nos ofereceu no nosso casamento. Mary, nós já falámos e orámos acerca disto ontem. Que empenharíamos o relógio caso eu hoje não conseguisse vender nada. Não vendi nem apenas uma revista. É verdade. Estamos a pão e água há alguns dias. Não podemos continuar assim, Clarence. Vamos orar e confiar. Confiar que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Senhor, nós louvamos-te porque sabemos que até aqui estiveste conosco. Alertaste-nos que teríamos aflições neste mundo e sentimos prazer em sofrê-las em teu nome. Tu és maravilhoso e nós queremos que tu estás conosco e nos abençoarás. Traz-nos o sustento que precisamos para continuarmos esta obra. Entregamos-te mais uma vez este país nas tuas mãos e suplicamos-te que nos ajudes a fazer o que é preciso ser feito. Glórias e louvores sejam dados ao teu nome. Oramos através dos méritos de Cristo. Amém. Amém. Renfrew escrevia regularmente e enviava para a Conferência Geral crónicas acerca da obra adventista em Portugal, que eram depois publicadas nos grandes órgãos de comunicação adventistas mundiais da época. Aí registava os avanços, os desafios e dificuldades que a obra missionária enfrentava no nosso país. Renfrew tinha também o hábito de escrever um diário onde ia registando em breves linhas os acontecimentos principais do seu ministério e mesmo da sua vida pessoal. Esse registro está ainda hoje guardado como uma memória do que foram os dias difíceis, mas também as alegrias que o casal Renfrew viveu como pioneiros da obra adventista em Portugal. 17 de novembro de 1904. Pequeno almoço. Frio. Almoço. Maçãs e pão. Estamos quase sem dinheiro. A pedido dos nossos amigos ingleses, organizámos ontem uma escola dominical para crianças. Estiveram 13 presentes e podemos em breve ter 20 ou mais quando se tornar mais conhecida. 19 de maio de 1906. A Senhora Portugal começou a guardar o sábado. Os nossos corações rejubilam. A primeira pessoa em Portugal. Glória a Deus! Durante 2 meses temos tido uma escola de canto para portugueses, para aprenderem hinos. São quase 30 crianças e alguns adultos. Depois de algumas desistências, foram aprendendo a cantar belamente, acompanhados pelo meu violino. Mesmo com muitas dificuldades, Renfrew continuou a ter fé e a sacrificar-se pela obra e pelo avanço da mensagem adventista em Portugal. Manteve o empenho no chamado e pouco a pouco a obra se foi desenvolvendo. Renfrew não perdia uma oportunidade ou uma porta que se abrisse para avançar com o testemunho e a proclamação da fé adventista. Mary, tens de ver isto. Shhh,
que tanta agitação? Acabei de adormecer as crianças. Não vais acreditar o que aconteceu. Realmente Deus é o Deus do impossível. Tudo por causa do jornal? Isto não é apenas um jornal, é o século. Este boletim informativo é distribuído em Portugal, na África, na América, no Brasil, na Índia. Sabes o que diz na página 1 e 2? O início da Igreja Adventista em Portugal. Uau! És tu! O fim do mundo! Uma nova religião em Lisboa! Olha só o que diz aqui. Chama-se Adventista porque aguarda o advento ou a chegada de Jesus Cristo e denomina-se do 7º dia porque observa o sábado como dia de oração e repouso. A notícia era longa e, embora às vezes tocada de uma evidente ironia e de interpretações até menos corretas, foi um meio pelo qual, inesperadamente, a mensagem foi pregada e a Igreja mais conhecida. Provavelmente, todas estas vitórias e conquistas, estes acontecimentos tão importantes na história da Igreja Adventista em Portugal, dificilmente teriam ocorrido sem um episódio muito importante e com grandes implicações pessoais na vida de Clarence Renfrew, quando, no início do seu ministério, se viu obrigado a empenhar um objeto tão precioso para a sua vida. A 22 de novembro de 1904, escreve no seu diário: Tentei vender revistas, mas não consegui. Empenhei o violino por 2.000 réis. Está na hora, querido. Tocarei agora a última música antes de empenhar o meu violino. Adeus, meu violino, adeus, bom companheiro. Foram tantas as obras que tocamos por inteiro. Mas os tempos são difíceis, já nem há o que comer. Perdoa, violino, temos de sobreviver. Mas valores mais altos se levantam, maiores do que qualquer bem material. E neste país eu vou ser feliz a proclamar: o tempo chegou e está aqui. Uma nova igreja nasce neste dia. Não importa o sacrifício, este é o meu ofício. Vou pregar, custe o que custar. A Deus entrego todo o meu viver.
em Portugal. Uma boa nova a todas as famílias. Vejo almas desejosas, pessoas maravilhosas. Vou pregar, Cristo vai voltar. A Deus entrego todo o meu viver. O Deus do impossível, Ele vai nos proteger. Há uma nova mensagem, Há um novo despertar. adeus meu violino. O Deus a quem eu sirvo vou proclamar. Não importa se a língua eu não sei falar. Não sei falar. Não importa se o dinheiro vai faltar. Vai faltar. O que importa é o Evangelho para o novo e para o velho anunciar. A Deus entrego todo o meu viver. O Deus do impossível, Ele vai me proteger. Há uma nova mensagem. Há um novo despertar. Adeus, meu violino. O Deus a quem servimos vamos proclamar. Sim, nós vamos proclamar. Prezada Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, quando olhamos para os relatos bíblicos, quando olhamos para além da história do cristianismo em geral e até mesmo para o surgimento do movimento adventista, o qual conhecemos muito bem, vemos vários homens e mulheres que, deixando tudo para trás, entregaram e dedicaram as suas vidas ao Senhor. Todos conhecemos a história de Abraão, que lá no Antigo Testamento largou todo o conforto que possivelmente tinha, saindo da sua parentela, rumo a um futuro que lhe era desconhecido. Mas ainda assim, ele foi. Conhecemos também o dilema de Moisés, quando o próprio Deus, na sarça ardente, lhe pediu para libertar o seu povo do Egito. Moisés já não falava fluentemente a língua do Egito, tinha medo de não ser ouvido pelo povo hebreu. Mas ainda assim, ele foi. E deixou a sua vida calma e tranquila no deserto de Midian. No Novo Testamento, nós vemos a Jesus a convidar a Pedro, João e a Tiago a serem pescadores de homens. Curiosamente, depois de uma pesca que lhes podia ser muito vantajosa economicamente. No primeiro século, não era qualquer pescador que tinha uma embarcação para exercer a atividade de pesca e ainda por cima com a possibilidade de contratar funcionários, o que só por si revela a vida mais ou menos estável que estes pescadores poderiam ter. Mas ainda assim, eles foram. Deixaram tudo e o seguiram, como nós podemos ler nos Evangelhos. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo, que após o encontro com Cristo no caminho de Damasco, prescindiu dos luxos e poder que as relações com o Sinédrio poderiam oferecer e aceitou ser o escolhido de Deus para levar o Evangelho aos gentios. Paulo tinha tudo para ser um homem poderoso e influente, mas ainda assim ele foi. Na época da Reforma Protestante, figuras ilustres como Wycliffe, Hus ou Lutero lutaram contra os enganos do poder religioso e eles pregaram segundo a luz que Deus lhes concedeu, sem que nenhum deles se importasse com o que lhes poderia sobrevir. Eles eram homens inteligentes e destacados, mas ainda assim eles foram. Eles foram até às últimas consequências, mas com o surgimento do movimento adventista, conhecemos as histórias de pioneiros como John Andrews, Joseph Bates ou a família White, que sacrificaram tudo o que tinham para se dedicar à proclamação da iminente volta de Jesus.
Eles tinham posições, famílias e propriedades, mas ainda assim eles foram e abriram a porta que ninguém pode fechar. Em Portugal, Clarence Renfrew e a sua esposa lutaram para sobreviver. No entanto, as dificuldades não o demoveram do seu único objetivo: pregar o Evangelho e desenvolver a missão neste país. Para isso, ele deixou para trás alguns bens materiais, como o relógio e até mesmo um violino. Na verdade, Renfrew tinha um apreço bastante especial pelo seu violino, mas ainda assim, ele foi. Ele foi em frente e agora somos mais de 10.500 membros em Portugal. Prezada Igreja, estas experiências recordam-me do texto de Isaías 6:8, quando Deus pergunta ao profeta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que esta possa ser a nossa resposta como Igreja Adventista Nacional. Que a experiência destes personagens possa ser a nossa própria experiência, nem que para isso nós tenhamos que nos livrar do violino da nossa vida. Porque se eles foram, eu vou. Porque se eles foram, nós iremos. Os primeiros anos da obra adventista em Portugal foram de um crescimento lento, mas seguro. A 17 de março de 1917, depois de 13 anos de um ministério abençoado e frutífero, a família Renfrew deixa a sua missão em Portugal e parte para o Brasil. Deixam atrás de si 2 igrejas adventistas organizadas e cerca de 100 membros. Os anos seguintes vão permitir um crescimento cada vez mais forte e a obra adventista vai espalhar-se a mais lugares do território nacional. Vários homens e famílias vão atuar como verdadeiros pioneiros da missão adventista e ter papel muito relevante nestes anos de avanço da Igreja. Podem ser destacados o papel de pioneiros como Paul Meyer, Abel Gomes, Alberto Raposo, a família Ribeiro, José Abela, António Dias Gomes, Rosália Pires, Jules Guenin, Henry Lowe, José de Sá Pereira do Lago, H.F. Newman, Manuel Lourinho ou Manuel Leal, entre tantos outros. Nos 20 anos seguintes à partida do pastor Renfrew, a igreja estendeu-se para lá de Lisboa e Porto. Em 1935, realiza-se uma Assembleia Nacional da então chamada Conferência Portuguesa dos Adventistas, num ano em que são batizadas um recorde de 34 pessoas. Neste ano, alcançam-se os 304 membros registados e temos agora igrejas em Lisboa, Porto, Porto Alegre, Tomar e Coimbra. E chegamos assim ao ano de 1938. Portugal vivia há 12 anos sob uma ditadura militar. António de Oliveira Salazar era presidente do Conselho de Ministros há 6 anos. Um país pobre, a atravessar uma das maiores crises da sua história, vivia um crescimento intenso da fé católica romana, muito à custa das aparições de Fátima que, 21 anos depois, começavam a ser aceitos pelo episcopado português em todo o território nacional. Foi neste ambiente social e religioso que um jovem padre recebeu de uma das suas paroquianas 2 livros religiosos. Ela queria a permissão do pároco porque não sabia se os podia ler, pois não encontrava neles o selo oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Intrigado pelo título de um dos livros, O Conflito dos Séculos, de uma autora chamada Ellen Goldwhite, o jovem padre pediu para ficar com os livros porque só depois de os ler poderia dar ou não autorização. Foi naquele instante, ao abrir um inusitado livro desconhecido, que Ernesto Ferreira descobriria aos 25 anos os fundamentos da decisão que marcaria a sua vida, o seu completo e incansável apego à Palavra de Deus. A conversão ao Adventismo do até aqui padre Ernesto Ferreira viria a ter um impacto muito importante na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia no nosso país. Como é que eu posso ser um sacerdote com tantas dúvidas? Meu Deus, porquê é que me importunas com a dúvida?
Este livro vai mudar tudo. Como é que eu posso continuar agarrado aos antigos dogmas, se sei que pela profecia existe um povo remanescente? Como é que eu posso celebrar uma missa pelos mortos, se sei agora pela palavra que apenas na vinda do Senhor eles irão ter a sua recompensa? O que é que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu sei que a tua palavra é a única fonte de verdade. Mas eu vivi na tradição todo este tempo. Eu quero sair desta confusão espiritual. Eu tenho que sair. Joelhos eu me curvo e deponho aos teus pés. Eu escolho hoje servir-te e dedicar todo o meu ser a ser aqui extensão do amor de Cristo. Esquecer-me de mim mesmo, dar a vida se preciso, deixo para trás tudo que eu fui. À tua palavra ser fiel até morrer. É grande o conflito, o inimigo quer vencer. A luta é real, não sei se posso suportar, mas quero ser submisso à verdade. Esquecer as tradições e confiar no que está escrito. Deixo para trás tudo que eu fui. A tua palavra ser fiel até morrer. Eu quero ser escravo da palavra. 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 Deixo para trás tudo que eu fui. A tua palavra ser fiel até eu quero ser escravo da palavra. Eu quero ser escravo da palavra. Eu quero ser escravo da
Ernesto Ferreira foi chamado para ser um arauto das boas novas. A sua fé finalmente passaria a estar edificada sobre a rocha, na esperança de que o Senhor vem para salvar todos aqueles que creem na verdade cristã. Aos 25 anos, um dos pais fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal era chamado para dedicar toda a sua vida a proclamar a alegria da salvação. Depois de um período de formação, Ernesto Ferreira continuaria a sua vocação agora como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O seu ministério foi longo, rico e de uma grande bênção para a Igreja. A sua humildade, o seu intelecto apurado, o seu amor pelas pessoas, o seu sentido de missão e, de forma muito especial, a sua fidelidade à palavra, fizeram do pastor Ernesto Ferreira um marco na história da Igreja Adventista em Portugal. A sua influência estendeu-se a áreas diversas da missão e da organização da Igreja e teve um impacto muito importante no avanço da obra adventista durante a sua vida e que se estendeu muito para lá dos anos do seu ministério. Continuamos esta viagem num salto agora até 1966. Ernesto Ferreira, então na liderança da obra adventista em Angola, vem à metrópole e vai conhecer mais detalhes sobre um ministério que estava a dar extraordinários frutos, a telemensagem. O pastor Ernesto visita os estúdios de gravação e atendimento da telemensagem, onde está em plena ação o dinâmico e carismático pastor Fernando Mendes. Foi assim que eles foram. Um só momento de descuido pode significar eterna destruição. O juízo investigativo está em andamento desde 1844 até agora. Não sabemos quando será o nosso caso apresentado perante Deus. Será o vosso caso apresentado quando estiverdes preparados ou quando o não estiverdes? Que nossa vida testifique sempre em favor do bem. Ernesto, eu não digo naquela frase. Há pouco tempo. Há pouco tempo, amigo. Estou bem, graças a Deus. Bom, há só um. É verdade. Sempre à frente e para cima. Estás a ver? É isto todo dia. Só o mês passado recebemos mais de 4.000 chamadas. Só o segundo, amigo. Senta aí, puxa para a cadeira. Muito bom dia. Aqui é do Serviço de Telemensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fala o pastor Fernando Mendes. Tenha calma, minha senhora. Tenha calma. Sim, sim. Respire fundo. Deus seja louvado pelo que me está a contar, minha senhora. Deus seja louvado. Amém. Amém. Diga, minha senhora, eu posso orar consigo? Então vamos orar, está bem? Bom Deus e bom Pai, eu te entrego neste momento a vida da Dona Maria Isabel nas tuas mãos, para que a confortes, que sossegues o seu espírito, que ela possa sentir a verdadeira paz, a paz que vem de ti, a paz que só tu podes dar e assim andar continuamente nos teus caminhos. É o que te ouso suplicar. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus. Amém. Dona Maria Isabel, eu gostei muito de conversar consigo. E repare, sempre que precisar, já sabe, pode ligar para nós a qualquer hora. Ok. Com licença, minha senhora. Ernesto, é incrível como Deus atua. Então, Mendes, conta-me, como é que tem sido este teu ministério? Olha, esta senhora, que acabei agora de atender, ligou a chorar e disse-me a mim que ontem mesmo tinha decidido pôr fim à sua vida. Ela visitou já várias religiões, experimentou várias religiões
Mas em nenhuma delas ela conseguiu encontrar aquilo que ela queria, que era a verdadeira felicidade. Disse-me que Deus não a amava, que não queria saber dela, que não valia a pena viver. Mas quer saber o mais extraordinário que aconteceu? Foi depois de ouvir as nossas mensagens, como esta, quando entravas eu estava a passar. As mensagens que nós transmitimos. Ela se animou. E diz que a partir de agora vai frequentar os nossos cultos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha, explica-me, Fernando, como é que funciona a telemensagem? Olha, esta é uma ideia que já tem 5 anos. E veio lá de cima do Porto, daquele nosso irmão, o Vítor Martínez. Lembras-te dele? Conheço muito bem esse nosso irmão obreiro. Olha, já agora, conta-me, como é que vocês fazem? Vocês consultam as páginas amarelas do CTT e ligam para vários números, certo? Nós escolhemos aleatoriamente alguns números. Ligamos para eles e perguntamos se eles querem ouvir uma mensagem de esperança, que é essa esperança que nós damos nas mensagens. E qual é a reação das pessoas? Elas estão dispostas a ouvir a mensagem? Olha, é uma reação muito positiva mesmo. E é incrível a forma como elas, no final da mensagem, pedem-nos a nós para orarmos com elas. E repara que, neste momento, o sucesso tem sido tal que, neste momento, em vez de sermos nós a ligarmos para elas, são as pessoas que já ligam para nós. Muito bem, Fernando. Sabes, o que me contas não me surpreende. As pessoas estão ansiosas com uma mensagem de esperança. E nós temos essa mensagem de esperança. A esperança da salvação eterna. E olha, estou convencido que no futuro, estás a ver, Ernesto, é isto todos os dias. Queres-me dar um prazer a atender a tua chamada? Sim, claro. Faz favor, Ernesto. Serviço de telemensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fala o pastor Ernesto Ferreira. Sim, pode contar a sua história. Compreendo. Eu também vivi há muitos anos atrás essa história. Eu fui também sacerdote. E sei a luta que travamos para romper com hábitos e tradições. Sabe, a minha vida mudou muito. Deixei para trás as vãs tradições e agarrei-me só à palavra de Deus. Amigo, diga-me a sua morada. Eu vou enviar-lhe um livro. Um livro que mudou a minha vida. O pastor Ernesto Ferreira foi o pastor que mais anos esteve na presidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. No total foram 17 anos, divididos em 3 mandatos. A vida de Ernesto Ferreira esteve sempre ligada à obra das publicações e do ensino. Foi dinamizador de diversas campanhas evangelísticas e de cursos de preparação de obreiros. Foi um dos grandes impulsionadores do evangelismo pelas novas tecnologias de informação, em 1971, com a criação dos Estúdios da Voz da Esperança. A sua paixão pelo ensino levou a fomentar diversos cursos de preparação para obreiros, bem como cursos de doutrinas. O seu constante apego pela palavra deu frutos. Quando terminou o seu último mandato, em 1979, Portugal tinha 5.079 membros e 42 igrejas implantadas. O nosso único exemplo, modelo e mestre é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mas a contemplação de Jesus também se faz através da vida daqueles que Ele dirigiu no passado e que dirige ainda hoje. Como espero que dirija também a mim e a vós.
perseguido pelos poderes da terra, mas protegido por Deus através de um príncipe, fechado 6 meses num castelo da Saxónia, um desses homens que Deus dirigiu traduzia a Bíblia para a sua língua e escrevia cartas de conforto e admoestação. Num desses magníficos testemunhos, registou uma frase que me inspira e eleva. Segurei muitas coisas nas minhas mãos, perdi-as todas. Mas tudo aquilo que coloquei nas mãos de Deus, ainda guardo comigo. Que verdade saiu da pena de Martinho Lutero. Tudo o que construímos por nós cai. Só o que é entregue ao cuidado de Deus perdura. Jesus disse-o de uma outra forma, uma forma clara, ainda mais extraordinária, segundo o texto de Mateus. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e Ele dar-vos-á todas estas coisas. Sonho ter eu e que tenhamos todos a mesma confiança, a de tudo colocar nas mãos de Deus. Como podemos construir essa confiança, essa inabalável certeza da sua soberana presença? Deixem-me partilhar convosco as minhas convicções nos textos que suportam a fé pela qual eu vivo. Já me perguntaram qual o livro mais relevante na Bíblia? Todos o são. A Bíblia é um só livro, com livros de capítulos e versos, inspiradamente apresentando a verdade de e em Jesus. E cada leitor, pelo estudo e pelo Espírito, encontrará o que mais falará ao seu entendimento e ao seu coração. Lemos nas palavras de Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim Ele se levantará para me defender. Ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, depois do meu corpo se consumir, ainda neste corpo verei a Deus. Nessa altura, Ele estará do meu lado. Sim, eu próprio o verei, e não outros por mim. Olharei para Ele como amigo e não como estrangeiro. Esta gloriosa esperança enche o meu íntimo de alegria. Sim, Deus é um Deus de amor e promessa fiel. Eu sofro, não por sua vontade, mas pela condição deste mundo. Eu vivo, não por minha vontade, mas pela confiança na redenção. É a visão de Jesus, erguido na cruz, que me alivia a dor e me dá a certeza de um futuro. Pois pela cruz atraiu-me para Ele e ofereceu-me a salvação. Pela fé, sabemos de onde vimos e para onde vamos. Pela fé, sabemos porque sofremos e como suportamos o sofrimento.
E como usamos esse conhecimento? O que fazemos com ele? Como vivemos e partilhamos esta fé? Mantendo os olhos sempre em Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por tudo isto, com reverente confiança, como aconselha a mensageira do Senhor, ouçam o que eu vos digo. A minha vida, a nossa vida, é um período de prova em que cada um de nós demonstra se deseja estar do lado de Deus e dos princípios do seu governo, ou se os rejeita, rejeitando também o convite à salvação. Todos no passado, no presente e no futuro, anunciamos estas verdades. A verdade de e em Jesus. A todos na nossa geração. E vivemos a acreditar que Jesus virá na nossa própria geração. Por isso dizemos: Maranata, o Senhor logo vem. Este é o sentido da minha vida. Este é o sentido da verdadeira vida. É o sentido da existência de Deus, da presença de Deus, de proteção de Deus no plano de Deus. Que maravilhoso Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único por mim, por ti, por nós. Desafios deste meu viver, paro para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda a prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Quero ser fiel a toda a prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. É prazer servir a Cristo nesta vida terrena.
qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Agora quem é? Avançamos na nossa viagem à descoberta de uma mulher que inspirou pessoas por todos os lugares onde passou ao longo de dezenas de anos, numa história rica onde se cruzam um dom extraordinário para a pregação da palavra, o apoio ao trabalho pastoral do seu marido, o ensino em escolas adventistas, a música com a direção de coros de igreja em muitas cidades e o trabalho como obreira bíblica com funções pastorais em diversas comunidades que chegou mesmo a fundar. O seu nome? Maria Augusta Pires, uma das pioneiras da obra adventista em Portugal, cuja história guarda um notável registro de uma mulher e de uma crente com um fervor missionário e um amor pela salvação dos outros, cuja memória se mantém viva. O seu primeiro contacto com a mensagem adventista deu-se nos anos 20 do século passado, quando sua mãe frequenta algumas vezes uma igreja evangélica em Lisboa, mas pela proximidade com a rua Joaquim Bonifácio, permitiu que conhecessem o imponente edifício da Igreja Central de Lisboa. Maria Augusta Pires foi batizada ainda em tenra idade e aos 12 anos já se envolvia no ministério, na música e mesmo na palavra. Os seus dons, desde cedo, apontavam para uma vida de serviço frutífera na ainda jovem Igreja Adventista em Portugal. Depois da formação como professora no Colégio João de Deus, tornou-se professora na primeira escola adventista em Lisboa, precisamente na Igreja Central, onde viria a conhecer em pouco tempo um jovem vindo de Évora, José Júlio Pires, com quem viria a casar. José Pires fez a sua preparação teológica numa primeira fase em Lisboa e em 1943 abraçam agora como casal pela primeira vez o ministério pastoral. Ministram em terras como Nisa, Barreiro e Setúbal, e em 1948 vão ao seminário de Collonges, em França, onde os dois completam formação em teologia. Depois disso, iniciam um vasto percurso pastoral que vai percorrer o país em igrejas como Porto, Canelas, Avintes, Oliveira do Douro, Amiens, Alvalade, Tomar, Amadora e, entre estas, uma história muito especial na cidade de Beja, onde fundam uma igreja onde até ali não havia presença adventista. Maria Augusta Pires, durante todos estes anos, não era apenas a esposa de um pastor. A sua ação e liderança, baseadas na sua capacidade oratória,
de conquistar as pessoas e nos fortes dons missionários que o Senhor lhe concedeu, permitiram que o seu ministério fosse uma bênção em todos os lugares onde ministraram. Maria Augusta era uma parceira de ministério ao lado do seu marido, o pastor José Pires, e organizavam em conjunto as responsabilidades pastorais de pregação, visitação e evangelização. Criou e dirigiu coros musicais em muitas destas igrejas e destacava-se de forma poderosa, mas humilde, no dom da pregação da palavra de Deus, que atraía centenas de pessoas que desejavam escutar as suas mensagens. Na década de 60, depois da morte do seu marido, é chamada a servir oficialmente como obreira com funções pastorais. Viria a ter uma liderança muito forte e abençoada na Igreja da Amadora, tendo liderado o trabalho também em Sintra e Reboleira. O crescimento da obra adventista na Amadora foi tal, durante os anos 70, que em 1982 é fundada por Maria Augusta Pires a Igreja de Queluz, a partir deste extraordinário movimento missionário. O seu sentido de missão, o seu gosto e diligência em estudar a Bíblia com as pessoas, a sua visão evangelística para a pregação da palavra, conduziram a Jesus centenas de pessoas por sua influência e pelo carisma da sua personalidade. A nossa viagem ao ministério da irmã Maria Augusta Pires leva-nos agora até Beja, no ano de 1958. Uma cidade sem presença adventista quando ali chegam para uma obra de missão pioneira e, um ano depois, reúnem-se muitas dezenas de pessoas na igreja que então foi aberta. Maria Augusta Pires, a apoiar o seu marido, terá um papel central no sucesso desta história missionária, ao ponto de na cidade correrem boatos sobre a sua pessoa e os poderes que ela teria. Um dia, uma jovem de seu nome Cesaltina arrisca ir conhecê-la para saber se era verdade o que dela diziam e a sua vida seria mudada para sempre. Aceita a mensagem do advento em pouco tempo, pela influência da irmã Maria Augusta, e viria depois a tornar-se a sua nora ao casar-se com Jorge Pires, filho do casal pastoral Pires, homem que viria a tornar-se um grande líder no movimento adventista. Em Beja, no ano de 1958, foi assim que eles foram. Amiga, ando ansiosa para te contar uma coisa. Já ouviste falar daquela senhora da Igreja Adventista que agora temos cá em Beja? Quem é que não ouviu? Fala-se em toda a cidade. É a Dona Maria Pires? Maria Augusta Pires. É isso. Sabes, no outro dia estava no mercado e até havia ir lá fazer umas compras. Confesso que tive vontade de falar com ela, mas não tive coragem. As senhoras da praça ainda iam ficar a comentar e pior, podiam contar à minha mãe. Eu não sei o que é, mas aquela senhora é especial, sabes? O povo anda por aí a dizer, e eu não sei se vais acreditar, mas dizem que ela tem um poder sobrenatural e quando toca nas pessoas, acho que não saem mais da igreja. Sério? Sim, mas olha, eu tenho de saber o que é. Tu não me digas que vais lá para a conhecer? Vamos as duas, vai ser bom. Sabes que eu e a minha família já tivemos coragem de nos tornarmos protestantes nesta terra. Por isso digo-te, não vai ser uma senhora cristã e que fala da palavra de Deus que me vai assustar. Eu quero mesmo saber o que é que eles ensinam e o que é que ela disse, o que é que ela faz, que leva tanta gente àquela igreja. Ok, então quando é que lá vamos? No domingo? No sábado. Lá é no sábado que se adora a Deus. Vamos juntas. E vai ser já no próximo sábado. Irmãos, lembrem-se das palavras do apóstolo João que dizia: "E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Nós conhecemos o Senhor, irmãos. Nós sabemos que Ele é bom e se nós o amarmos é porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que guardamos os seus mandamentos. Não para termos direito à salvação, não para comprarmos o favor de Deus, mas porque o conhecemos e o amamos, queremos fazer a sua vontade. Queremos andar como Jesus andou, porque, como Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amiga, porquê que nós não aprendemos estas palavras na nossa igreja? Esta mensagem é incrível. Sabem que eu e o meu marido temos orado por cada um de vós, a pedir a Deus que toque os vossos corações para ouvirem a sua palavra. Não é a mim que precisam de ouvir, é a palavra da Bíblia que todos nós precisamos. Porque é a verdade que nos liberta e é a verdade que nos transforma. E eu hoje gostaria de saudar em particular duas meninas que estão ali sentadas. Vocês sabiam que vocês são duas princesas? São duas princesas do Reino dos Céus. Muito obrigada por terem escolhido a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Beja. No final eu gostaria de falar um pouco com vocês, combinado? Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Sabem que este ano de 1958 tem sido um ano muito especial para nós. Nós estamos cá há cerca de um ano e agradecemos a Deus por todas as bênçãos que nos concedeu, pelo privilégio que tivemos de crescer convosco juntos na fé. Gostaríamos de convidar a todos que se juntassem a nós na próxima quarta-feira para a nossa reunião de oração. Bom sábado. Obrigada pela mensagem. Até para a semana, está bem? Tchau, querida. Bom sábado. Irmã, muito bom sábado. Obrigada. Olá, querida. Bom sábado. Muito gosto em conhecer-vos. Voltem mais vezes, está bem? Olá, querida. Posso dar-te um abraço? Que bom conhecer-te, minha querida. Como te chamas, minha filha? Cisaltino, irmã Maria Augusta. Eu gostei tanto de a conhecer. Ouvi falar tanto sobre si. Eu espero que tenham sido só coisas boas. Mas diz-me uma coisa. Tu conheces a Bíblia? Conheço, sim. Eu frequento a Igreja Evangélica Americana, só que eu acho que eu preciso de estudar mais a Bíblia. Inclusivamente, eu ouvi a irmã Maria Augusta a falar de textos bíblicos que eu nunca tinha ouvido. Isso é perfeitamente normal. Sabes que a Bíblia é uma fonte inesgotável sobre o conhecimento de Deus. Mas olha, eu tenho uma coisa muito especial que eu queria te dar. Está bem, minha filha? Hoje vou oferecer-te esta Bíblia. Gostavas de recebê-la? Sim, gostava muito, obrigado. Mas eu acho que pode haver pessoas que precisam mais do que eu. Ai, não te preocupes. Esta Bíblia estava guardada especialmente para ti. Sabes que durante esta semana eu orei muito ao Pai do Céu para que me mandasse uma pessoa especial no sábado a quem oferecer esta Bíblia. Mas olha, eu não te vou oferecer apenas a Bíblia. Vamos combinar uma coisa. Vamos estudá-la juntas, está bem? Vais falar com os teus pais e se quiseres podemos começar já esta semana a estudá-la. O que me dizes? Sim, gostava mesmo muito. Muito obrigada, irmã Maria Augusta. Nem imagino o quanto eu quero aprender sobre a Palavra de Deus. Olha, nós vamos descobrir coisas muito interessantes no estudo que vamos fazer sobre a Bíblia. E além disso, vamos ter também estes cartões. Vão falar sobre o sábado, sobre a segunda volta de Jesus, sobre as promessas que Deus tem para nós. E à medida que vamos estudando, vamos confirmando e vais marcando aqui nos cartões. Pode ser? Sim. Muito obrigada. Bom, antes de ires embora, eu gostava de te apresentar uma pessoa. Pode ser? Sim, é o seu marido, o pastor Pires. Não, não é o meu marido. O meu marido está reunido com um grupo de irmãos e só volta ao final da tarde. Está bem? Onde é que está o Jorge? Jorge, vem cá, filho. Está aqui, minha mãe. Ora bem, Jorge, esta é a Cisaltina. Ela veio a primeira vez hoje à igreja. Eu acredito que não vai ser a última vez. Cisaltina, este é o meu filho Jorge. Eu acredito que vocês vão ser bons amigos. Olá, Cisaltina. Olá, menino Jorge. Muito prazer, Gisela. Muito prazer. Olha, eu acredito que já esteja a ficar um bocadinho tarde para ti. Também não quero que os teus pais fiquem preocupados. Vamos, antes de nos despedirmos, fazermos apenas uma oração. Podes chamar a tua amiga? Bom Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigada por teres trazido a Cisaltina e a Custódia à nossa igreja. Obrigada, Senhor, porque tocaste o seu coração para elas estarem aqui a aprender mais sobre ti.
Venha abençoá-las e protegê-las. É tudo que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Há uma missão que o Senhor nos confiou, levar o seu amor para todo pecador e de anunciar o Evangelho em terra e mar. Pediu o nosso Mestre antes de ao céu voltar. Vidas se entregaram para cumprir o seu chamar, deixando atrás o mundo para a sua vida anunciar. É a nossa missão esta obra terminar, contando a toda a gente que Jesus irá voltar. Vamos, irmãos, vamos agora, vamos sair e seu amor anunciar. Este é o momento, esta é a hora. Vamos sair e conquistar novas vidas para o Senhor. Vamos, irmãos, vamos agora, vamos sair e seu amor anunciar. Este é o momento, esta é a hora. Vamos sair e conquistar novas vidas para o Senhor. Há uma missão que o Senhor nos confiou, levar o seu amor para todo pecador e de anunciar o Evangelho em terra e mar. Pediu o nosso Mestre antes de ao céu voltar. Há um dever que Deus nos confiou, ir anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou. Sim, expandir a fé no Salvador. Deus vos chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus o nosso caminho.
conquistar novas vidas para o Senhor. Hoje é um tempo de esperança proclamar. Cidades clamam, precisamos da salvação. Vamos, irmãos, vamos agora. Vamos sair e seu amor anunciar. Este é o momento, esta é a hora. Vamos sair e conquistar novas vidas para o Senhor. Vamos sair e conquistar novas vidas para o Senhor. Querida irmã, querido irmão, confia na promessa de Jesus. Confia nas suas palavras de amor. Confia que um dia, se tu quiseres, terás olhos como neste mundo jamais alguém possuiu. Olhos que te deixarão ver a quilómetros de distância e, acima de tudo, olhos que se alegrarão na contemplação do rosto bem-amado do nosso Salvador, Jesus. Que tu e Ele possamos lá conhecer-nos, abraçar-nos e agradecer juntos no louvor supremo àquele que, sendo Deus, se fez homem para sofrer aquilo que poucos homens sofreram fisicamente, mas para sofrer moralmente aquilo que nenhum outro homem sofreu. Querida irmã, querido irmão, alegra-te, porque vais ter olhos como hoje ninguém tem aqui neste mundo onde o pecado domina. Alegra-te, querida irmã e querido irmão, comigo, que lá vamos ter uns olhos que contemplarão as belezas maravilhosas que Jesus, o teu maior amigo, o meu maior amigo, tem guardados para ti e para mim. Irmã, irmão, eu quero conhecer-te lá, junto a Jesus. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos. Porque esquecer é perder, não lembrar é não saber. Hoje não esquecemos, hoje lembramos a história de alguns homens e mulheres, pioneiros da obra adventista do sétimo dia em Portugal. Eles lançaram os fundamentos para que esta igreja tenha hoje mais de 10 mil membros, mais de 100 igrejas, e proclama a breve vinda do Senhor Jesus através de diversos meios e instrumentos com os quais o Senhor tem abençoado o seu povo, a sua igreja. Estes foram alguns dos nossos pais. Eles continuam a inspirar os nossos ideais.
inspirados na sua memória, hoje cada um de nós pode dizer: eles foram, eu vou. Esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu amor nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Deus, diante do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, move-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos, vou, onde quer que for, em teu nome vou. Deus, diante do teu imenso amor, sonda o meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados.
que